Fala galera, beleza? Na aula de hoje nós veremos substâncias e mudanças. Antes, porém, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Vamos lá, gente, papel e caneta na mão. Introdução. Na aula passada nós tivemos uma leve noçãozinha a respeito de átomos e moléculas. Pois é, esses dois conceitos permitem que a gente apresente para vocês dois conceitos absolutamente novos, que são o conceito de substância pura e o conceito de mistura. Na aula de hoje a gente vai diferenciar para vocês o conceito de substância pura, o conceito de mistura e também veremos alguns comportamentos desses dois caras. Então vamos lá. Substância pura e mistura. Vamos conceituar para vocês. Na natureza, a maior parte dos elementos químicos conhecidos se encontra combinada a outros, formando uma mistura. Quando você vai na praia e encontra a água do mar, você vai perceber facilmente que a água do mar, salgadinha, é uma mistura de água, sal de cozinha, aquele pozinho branco que você usa para temperar salada e várias outras substâncias. Ou seja, a água do mar não é uma substância pura, é uma mistura. E agora a gente vai conceituar para vocês o que é uma substância pura simples, uma substância pura composta e finalmente uma mistura. Primeiro, o que é uma substância pura? Uma substância pura vai ser um conjunto de moléculas iguais. Então, se você tem um conjunto de moléculas iguais, você tem uma substância pura, que pode ser simples ou composta. Qual é a diferença entre uma substância pura simples e uma substância pura composta? Ambas, deixa eu falar primeiro a semelhança, ambas possuem moléculas iguais. Então, tanto na substância pura simples quanto na substância pura composta, se você pegar um montinho desse cara ou um montinho desse outro cara, você vai perceber que cada um desses montinhos é constituído por moléculas iguais. Só que na substância pura simples, os átomos que compõem as moléculas são todos iguais. Já na substância pura composta, em cada uma das moléculas que compõem esse cara, existem pelo menos dois átomos diferentes. Ou seja, na substância pura simples, os átomos das moléculas da substância pura são iguais. Na substância pura composta, os átomos da molécula deste cara são que diferentes. E quando você não tem uma substância pura simples e nem uma substância pura composta, você tem uma mistura. E uma mistura apresenta diferentes substâncias simultaneamente na mesma amostra. Um exemplo mais gráfico disso nós veremos no próximo quadro. Por enquanto, é importantíssimo que você não confunda o conceito de substância composta com mistura. São coisas completamente distintas. Por isso que é importante que você diga substância pura composta, ao invés de simplesmente dizer substância composta. Causa menos confusão. Então nós temos substância pura simples, que normalmente é simplificada para substância simples, para te causar confusão. Substância pura composta, que é simplesmente chamada de substância composta, também para causar confusão, e a mistura. E vamos lá, vamos ver qual é a diferença neste quadrinho. A substância pura simples apresenta moléculas iguais. Então nós temos esta molécula, esta, todas as moléculas são iguais. Agora, se você olhar individualmente uma molécula, você vai perceber que cada uma dessas moléculas, tanto essa e qualquer outra, essas duas bolinhas estão aqui representando dois átomos iguais. Então, a nossa querida substância pura simples é feita de moléculas iguais e em cada molécula nós temos átomos iguais, beleza? Agora vamos ver a substância pura composta. Da mesma forma que a substância pura simples, todas as moléculas são iguais. Então, este conjunto é igual a este conjunto, que é igual a esse, que é igual a esse, e assim por diante. Mas eu quero que você observe atentamente que se você olhar para uma molécula, você vê facilmente que este átomo verdinho é diferente deste átomo rosinha. Então, dentro desta molécula, como você tem pelo menos dois átomos diferentes, nós temos então uma substância pura composta. A semelhança entre uma substância pura simples e uma substância pura composta é que tanto nesse caso quanto nesse, as moléculas são iguais. Molécula, 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 essa molécula é igual a essa, que é igual a essa, e assim por diante. Mesma coisa aqui, ó. Molécula, molécula, molécula.
essa molécula é igual a essa, que é igual a essa e assim por diante. E pronto, eu acho que está muito claro para vocês a diferença entre substância pura simples e substância pura composta. Vamos ver a mistura. Na mistura, o que você tem? Moléculas diferentes. Nitidamente, este conjuntinho, esta molécula, é diferente deste outro conjuntinho, desta outra molécula. Consequentemente, como todas as moléculas aqui não são iguais, nós temos uma mistura. Beleza? E vamos lá, exercício 1. Classifique como substância pura ou mistura e justifique a sua resposta. Faltou um circunflexo em substância, mas tudo bem. Vamos lá. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, pessoal, fizeram? Então vamos lá. O que nós temos? Nós temos aqui 2 átomos, 2 átomos, 2 átomos. Opa, 3 átomos. Perceba nitidamente que este conjunto tem 2 negocinhos. 2 o quê? Átomos. Este outro conjunto tem 3 negocinhos, 3 átomos. Obviamente, esta molécula é diferente dessa. Mas, Derek, olha só, bolinha verde, tudo bem. Mas você tem um conjunto com apenas 2 bolinhas verdes. Esta molécula é diferente desta molécula. Então, você tem aqui, no caso, uma mistura de moléculas diferentes. Consequentemente, nesta situação, nós temos uma mistura. Olha só, é uma mistura de 2 substâncias. Uma cuja molécula é diatômica, ou seja, 2 átomos na estrutura, e outra cuja molécula é triatômica, 3 átomos na estrutura. A gente ainda não aprendeu sobre alguns tipos de substâncias, mas, por exemplo, isso aqui poderia ser O2, o gás oxigênio, e aqui no caso O3, o gás ozônio. Fica de curiosidade para vocês. E vamos lá. Identificando as substâncias. Há várias maneiras de você identificar uma substância pura ou até mesmo uma mistura. Olha só, uma substância química possui algumas propriedades muito específicas e inerentes. Galera, se você pegar um copo de água, não importa se ela veio da China, da Alemanha, da Venezuela, de qualquer lugar que você possa imaginar, de Marte, etc. Se essa amostra de água for pura, em todos os casos citados, todas essas águas vão possuir as mesmas propriedades químicas e, obviamente, também as mesmas propriedades físicas. Por exemplo, a gente sabe que água pura possui ponto de fusão, que é o congelamento, em 0 graus Celsius. Já o ponto de ebulição da água pura, a famosa fervura, ocorre a 100 graus Celsius. E agora, pessoal, eu vou começar a aumentar um pouquinho o nível do curso. O que significa CNTP? A gente está acostumado a ouvir que a água congela a 0 graus Celsius e ferve a 100 graus Celsius. Isso não é verdade em todas as situações. Se você, por exemplo, colocar um pouco de água dentro de uma panela de pressão, ainda que essa água seja pura, ela vai ferver em uma temperatura acima de 100 graus Celsius. Da mesma forma, se você pegar essa água e levar lá para o topo do Everest, a sua água vai ferver a uma temperatura um pouco menor que 100 graus Celsius. CNTP significa condições normais de temperatura e pressão. Quais são as condições normais de temperatura e pressão? Temperatura 0 graus Celsius, pressão 1 atmosfera. Na verdade mesmo, a temperatura local não vai fazer tanta diferença assim, mas a pressão local vai fazer toda a diferença. A água só congela a 0 graus Celsius e só ferve a 100 graus Celsius. Destaco para vocês no nível do mar. E se um líquido por acaso não demonstrar possuir todas essas características que eu acabei de citar para vocês, esse líquido necessariamente não é água pura. Inclusive pode até nem ser água, beleza? E vamos lá. A massa na identificação das substâncias. Agora a gente vai falar para vocês como que a gente identifica algumas das substâncias puras utilizando o critério de massa. Antes, deixa eu perguntar para vocês, será que a massa por si só é um bom critério? Olha só, massa isoladamente e o volume isoladamente não são bons critérios para se estabelecer a identidade de uma substância. Olha o que eu vou fazer. Eu vou exemplificar com mercúrio, que é um metal pesado, e, por exemplo, a água. Vamos supor que nós tenhamos uma amostra de 100 gramas de mercúrio e uma outra amostra de 100 gramas de água. O que eu quero que vocês percebam? Que a amostra de mercúrio de 100 gramas, tanto aqui quanto aqui nós temos 100 gramas, tá, pessoal? Então, este pouquinho de mercúrio possui massa de 100 gramas e este montão de água também possui massa de 100 gramas. Algumas coisas a gente observa. O mercúrio, em qualquer quantidade, é nitidamente diferente da água. Ele é muito mais denso,
ele é brilhante, ele é tóxico. Friso isso para vocês, não façam essa experiência em casa. Já a água é transparente, não tem aparência metálica, etc, etc. Então, obviamente, mesmo que nós tenhamos uma amostra de 100 gramas de mercúrio e uma amostra de 100 gramas de água, essas duas amostras vão apresentar propriedades físicas e químicas muito distintas. Massa não é um bom critério na identificação de substâncias químicas, beleza? Então olha só, as amostras são nitidamente diferentes. Esse cara é muito diferente deste outro cara. A água é transparente, por exemplo, e o mercúrio apresenta uma cor prateada brilhante. Resumindo, note como é fácil obter duas amostras de substâncias muito diferentes, mas com a mesma massa. Por isso, massa, por si só, não é um critério para se identificar uma substância. Guarda isso. E vamos lá? Vamos ver agora o volume na identificação de substâncias. A gente vai pegar novamente os nossos dois velhos amigos, o mercúrio e a água. Só que dessa vez, ao invés de fazer a comparação por massa, a gente vai fazer a comparação por volume. Então, nesses dois recipientes, nós temos o mesmíssimo volume, 100 mililitros de mercúrio e 100 mililitros de água. Perceba que é a mesma altura. Recipientes idênticos, mesma altura do líquido, tanto aqui quanto aqui. E, novamente, nós não temos nenhuma dúvida de que este cara é completamente diferente deste outro cara. A única coisa que eles têm em comum nesse exato momento é o volume, nada mais. Então, perceba que as amostras continuam sendo nitidamente diferentes. A água continua sendo transparente e o mercúrio apresenta uma cor prateada brilhante. Novamente, eu quero que vocês observem, é muito fácil obter duas amostras com o mesmo volume. Da mesma forma que era muito fácil obter duas amostras distintas com a mesma massa. Ou seja, tanto o volume que a gente viu agora, quanto a massa que a gente acabou de ver, não são critérios confiáveis para se identificar uma substância. Cuidado com isso. E vamos lá. Densidade, agora sim. Para tudo, presta o máximo de atenção. Densidade, pessoal, o que é isso? É a relação entre massa e volume. Lembra que massa separadamente não é um critério legal para se atestar se uma determinada substância é pura ou não. Volume, a mesma coisa. Mas olha o que acontece com a densidade. A densidade relaciona simultaneamente massa e volume. E como que a gente calcula a densidade? Como que ela é definida também? Densidade é massa sobre volume. Então, olha só. Com base nisso, a gente vai calcular a densidade de uma amostra cuja massa é de 100 gramas e o volume é de 50 ml. Como que a gente faz isso? Densidade é igual a massa sobre volume. Qual que é a massa? 100 gramas. Coloco o 100 em cima. Qual que é o volume? 50 ml. Coloco o 50 embaixo. 100 dividido por 50, fácil, fazer essa conta, vai dar o quê? Vai dar 2. Qual que é a unidade? Simples. Qual que é a unidade da massa? Gramas. Qual que é a unidade do volume nesse caso? Mililitros. Portanto, ficou gramas sobre mililitro. Gramas por mililitro. Logo, a densidade dessa substância em particular é de 2 gramas por mililitro. Nota, não é impossível, friso isso, que duas amostras distintas apresentem a mesmíssima densidade. Só que é muito mais difícil você ter amostras com densidades iguais do que ter isoladamente amostras com massas iguais ou volumes iguais, conforme a gente acabou de ver. Inclusive, se a gente fizer a comparação da densidade da água com o mercúrio, a gente percebe facilmente que o mercúrio é muito mais denso do que a água. Inclusive, a gente pode verificar isso pelo nosso primeiro exemplo. Olha só, mercúrio 100 gramas, água 100 gramas. Este pouquinho, este tiquinho de mercúrio possui massa 100 gramas. Este montão de água possui massa de 100 gramas. Note que eu preciso de muito menos mercúrio para ter a mesma massa em comparação com a água. Ou seja, o nosso querido amigo mercúrio é muito mais denso que a água. Então, se a gente fizesse desde o início uma comparação entre densidades diferentes, e óbvio, se nós tivéssemos apenas essas duas substâncias,
Com certeza absoluta, a mais densa seria o mercúrio. Já seria um critério de desempate e eu nem precisaria fazer as outras comparações, como por exemplo a cor ou demais propriedades. Beleza? Então vamos lá, continuando e vamos avançar. Densidade, exemplo. Agora sim, vamos lá. Lembre-se das amostras de mercúrio. Pois é, todo mundo está lembrado das amostras de mercúrio, e o mercúrio, conforme eu acabei de falar para vocês, é muito mais denso que a água. O mercúrio, só para vocês terem uma ideia, possui densidade de 13,6 gramas por centímetro cúbico. Já a nossa querida amiga água possui densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Este cara é muito mais denso que esse cara. Por isso, a diferença de volume em massas iguais. Claro que é possível, friso aqui para vocês, que existam outras substâncias ou mesmo misturas com densidade igual à do mercúrio ou à da água, por exemplo. Mas eu quero que vocês notem que a densidade pode ser utilizada como um critério de desempate. É muito mais difícil que substâncias distintas apresentem densidades iguais do que massas iguais, ou mesmo volumes iguais, beleza? Outras formas de verificação se uma determinada substância é pura ou não podem ser testadas, por exemplo, o diagrama de mudança do estado físico, que é justamente o que a gente vai ver nos próximos quadros. Então vamos lá. Nota, pessoal, a gente vai falar muito mais de densidade nas futuras aulas de soluções. Não se preocupa, esse é um assunto recorrente e esta aula apenas apresenta um primeiro contato com a densidade. Então vamos lá. Os estados da matéria, eu quero que vocês percebam que a matéria possui 3 estados distintos, que são o sólido, o líquido e o gasoso. O sólido está aqui representado pelos cubinhos de gelo mal desenhados, o líquido está aqui, e finalmente nós temos o vapor. Se a gente esquentar, por exemplo, a nossa querida amiga água, vamos supor que esse gelo seja gelo obtido da água. Se a gente esquentar esse sólido, ele passa a ser líquido. E se a gente esquentar esse líquido, ele passa para o estado gasoso. Nós teríamos então um exemplo de vapor de água que obviamente iria sair do sistema. E uma coisa que eu friso também, é importante que você não confunda, é que o vapor de água está no estado gasoso, mas o vapor de água não é um gás. O estado do vapor é gasoso, mas ele não é um gás, ele é um vapor. Nerk, eu não entendi. Não se preocupa, eu vou falar um pouquinho disso um pouco mais adiante. Por enquanto, o que você precisa saber é que a matéria apresenta 3 estados notáveis: o sólido, o líquido e finalmente o gasoso. E friso, nem tudo que está no estado gasoso necessariamente é um gás. Você pode ter um vapor. E vamos lá. Nota. Mas, Nerk, só existem os estados sólido, líquido e gasoso e o plasma. Pois é. Existem sim outros estados, como por exemplo o plasma, só que pra gente, no nosso foco de estudo voltado ao ensino médio, o plasma não vai ter tanta importância assim. A gente até vai comentar ao longo das demais aulas do curso, mas eu friso para vocês que esses 3 estados é que são os mais importantes. E mais uma vez, pessoal, eu friso que o vapor d'água não é um gás. A gente vai falar disso nos próximos quadros, não é no próximo quadro ainda. Então vamos lá. Os estados da matéria. Acerca da estrutura, aqui nós temos o estado sólido. Perceba que ele é muito mais organizado do que, por exemplo, o estado líquido e o estado gasoso. Então, no estado sólido, nós temos um nível de organização muito maior. O líquido, nós temos uma maior desorganização se nós compararmos com o estado sólido, e perceba que é um espaçamento maior. E, finalmente, nós temos o estado gasoso. Perceba que no estado gasoso, o espaçamento entre as partículas é maior que no líquido, que é maior que no sólido. E uma curiosidade para vocês, se vocês pegarem, por exemplo, 2 gramas de hidrogênio, esses 2 gramas de hidrogênio vão ocupar um volume na CNTP. O que é CNTP mesmo? Condições normais de temperatura e pressão, 0 graus Celsius, 1 atmosfera. Pois é, 2 gramas de hidrogênio vão ocupar um volume de 22,4 litros, um pouco mais do que aquele galão de água que fica na sua cozinha. Então é isso, nós temos o sólido, o líquido e o gasoso. E vamos lá, diferença agora sim entre gás e vapor. Ambos, gás e vapor, estão no estado gasoso. Então gás está no estado gasoso, óbvio, e o vapor também está no estado gasoso. Isso causa confusão, você agora não pode mais ficar confuso nisso. Qual que é a diferença? O vapor, pessoal, pode voltar ao seu estado original,
que é líquido ou sólido, pela redução de temperatura ou aumento de pressão. Ou seja, se você pegar o vapor de água de uma chaleira que acabou de ferver, você vai ver facilmente que o vapor se condensa na tampa justamente pelo fato dela ser mais fria. Como houve uma redução de temperatura, o vapor de água se transforma novamente em água no estado líquido. Agora, se você quiser liquefazer ou solidificar um gás, a coisa é muito mais complicada. Olha só, se você quiser liquefazer ou mesmo solidificar, transformar em um sólido um certo gás, são necessários dois processos em conjunto, que são: você tem que ao mesmo tempo diminuir a temperatura e também aumentar a pressão. As duas coisas simultaneamente. E é assim que se faz, por exemplo, o famoso nitrogênio líquido. E eu também quero que você perceba que mesmo que você consiga obter o gás tanto no estado líquido como no estado sólido, essa transformação, o resultado final, é muito mais instável. Ou seja, se você pegar o nitrogênio líquido e deixar, por exemplo, a tampa removida, ou mesmo com tampa, desde que não seja, obviamente, hermeticamente fechada, você vai perceber que o nitrogênio se volatiliza, se transforma em gás com uma enorme facilidade. E nós temos aqui uma outra diferença entre gás e vapor. A transformação de um vapor em líquido, por exemplo, é muito mais simples do que a transformação de um gás em líquido. E com todas essas características citadas, você nunca mais vai falar gás de água. Aliás, ninguém fala isso, né? Vapor de água. Vamos lá. De maneira mais simples, é muito mais fácil e mais estável transformar um vapor em líquido do que um gás em líquido. Beleza? Maravilha! Mudança de estado. Se você transformar um sólido em líquido, essa transformação vai ser chamada de fusão. Se você fizer agora sólido, transformar isso em um gás, diretamente, tá, pessoal? Você pega um sólido, transforma no estado gasoso, sem passar pelo processo intermediário comum, que é o de líquido, você vai ter um novo processo que é chamado de sublimação. A sublimação ocorre na transformação de sólido para gasoso. De líquido para sólido, nós temos a solidificação. De líquido para gasoso, nós temos a vaporização. Só que nós temos dois tipos de vaporização. Se a vaporização for lenta, nós temos a evaporação. E se a vaporização for rápida, nós temos a ebulição. Pergunto para vocês, vocês já estenderam roupa no varal? Pois é, a sua roupa no varal, ela não ferve. Se você colocar a mão na roupa, você não vai queimar a sua mão. Justamente pelo fato da vaporização ser mais lenta, que a gente chama de evaporação. Já se você enfiar a sua mão no bule de café, você vai ter uma sensação não muito agradável, justamente pelo fato do processo de vaporização ser muito mais rápida, você vai acabar queimando a sua mão. E esse processo vai ser chamado, não de queimar a mão, né? Obviamente, da vaporização rápida, vai ser chamado de ebulição, beleza? Nós temos um outro processo que é a transformação de gasoso para líquido. Essa transformação tem dois nomes dependendo do caso. Se nós tínhamos um vapor que saiu da fase gasosa e foi para líquida, nós temos a condensação. Já se nós temos um gás, propriamente dito, que parte para o estado líquido, nós temos a liquefação. Então, cuidado, condensação é para vapor, liquefação é para gás. De gasoso para sólido, nós temos duas opções. Muita gente chama de sublimação, mas nós também podemos chamar este processo, essa transformação, de ressublimação. E vamos lá. Diagrama de mudança do estado físico. Curva de aquecimento de substância pura, no caso água. Pessoal, aqui nós temos um gráfico onde nós relacionamos a temperatura com o tempo. Então nós estamos aqui aumentando o tempo e aumentando a temperatura. Vamos supor que você tenha uma amostra inicial de gelo a uma temperatura abaixo de zero. Por exemplo, gelo a menos 30 graus. Se você começar a esquentar aquela amostra de gelo, a primeira coisa que você vai perceber é que o gelo vai aumentar de temperatura. Se você tinha gelo, digamos, a menos 30 graus, você vai ter gelo a menos 20, a menos 10, até que chega um momento em que você tem gelo a 0 graus Celsius. Neste momento, quando o gelo atinge a temperatura de 0 graus Celsius, começa uma outra transformação. O gelo começa a derreter. E nesse primeiro ponto nós temos a primeira água sendo formada. Se nós continuarmos a observar este aquecimento no relógio, a gente vai facilmente perceber que o gelo vai diminuindo e a quantidade de água vai aumentando. Só que olha que legal, durante toda essa transformação
de gelo para água, a temperatura não vai mudar. Ou seja, durante todo o processo de transformação de gelo para água, a temperatura continua constante em 0 graus Celsius. Até que chega um ponto, aqui no finalzinho, em que todo o gelo foi derretido, você não tem mais gelo, você tem água. Água, obviamente, a 0 graus Celsius. E essa água vai passar por uma nova mudança, só que agora de temperatura. Então nós tínhamos água a 0 graus Celsius, depois a 10, a 20, a 30 e assim por diante, até que chega um momento em que nós temos água a 100 graus Celsius. Neste momento, quando nós temos água a 100 graus Celsius, a água começa a entrar no estágio de ebulição. E da mesma forma que nós tínhamos no estágio de fusão, que é esse estágio, no estágio de ebulição, a temperatura não vai variar. O que vai acontecer? Toda a água vai se transformar em vapor, então, conforme nós caminhamos, avançamos o tempo, nós temos cada vez menos água no sistema e cada vez mais vapor, até que chega um momento em que toda a água se transformou em vapor. Uma coisa interessante é que o vapor escapa do sistema. Eu estou dizendo isso porque essa outra fase em que o vapor começa a aumentar de temperatura só é possível se esse vapor for aprisionado, o que ocorre, por exemplo, numa panela de pressão. Consequentemente, esse vapor aprisionado pode acabar possuindo uma temperatura bem superior à temperatura de 100 graus Celsius, mas isso, óbvio, com mudança de pressão no sistema. E vamos lá. Outra curva, agora a gente vai ver a curva de resfriamento de substância pura, no caso também a água. Então imagine que nós tínhamos vapor a uma temperatura muito alta. A primeira coisa que acontece é esse vapor diminuir a temperatura até chegar aos 100 graus Celsius. Enquanto não chegar a 100 graus Celsius, você só pode ter vapor, porque 100 graus Celsius é a temperatura de ebulição da água. Quando chega a 100 graus Celsius, você começa a ter água e, óbvio, a maior parte do seu sistema ainda é composta de vapor. E como nós estamos resfriando, conforme o tempo avança, você vai aumentando a quantidade de água, diminuindo a quantidade de vapor, até que chega um ponto no qual você só tem água a 100 graus Celsius. Se você reduzir cada vez mais a temperatura, você vai ter água a 90 graus, a 80, a 70 e assim por diante, até que chega um momento em que você tem água a 0 graus Celsius. Nesse momento começa a formação de gelo, começa a fusão da água, até que chega um ponto em que você só tem gelo a 0 graus Celsius. Se você diminuir cada vez mais a temperatura, o gelo não muda mais de estado. Você vai ter gelo, obviamente, a uma temperatura cada vez menor, a menos 10, a menos 20, a menos 30, a imaginação é o limite, beleza? Obviamente, lógico, o nosso gelo não pode chegar ao zero absoluto, mas isso é pauta para uma outra aula. E vamos lá. Diagrama de mudança do estado físico. Pessoal, eu queria, antes de começar esse assunto, destacar uma outra característica, tanto nesse gráfico quanto neste outro gráfico. Tanto na curva de aquecimento quanto na curva de resfriamento, eu quero que vocês percebam esta parte e esta parte. Esta parte, nesse caso, é a fusão da água, e nesta parte nós temos a ebulição da água. A fusão ocorre a 0 graus Celsius e a ebulição a 100 graus Celsius. O que eu quero que vocês percebam? A água é uma substância pura, e pelo fato de ser uma substância pura, ela possui ponto de fusão e ponto de ebulição muito bem definidos. E detalhe, eu digo ponto. Perceba que durante todo o processo de fusão, a temperatura permaneceu a mesma, 0 graus Celsius. E perceba que durante todo o processo de ebulição, a temperatura também permaneceu a mesma, 100 graus Celsius. A mesma coisa acontece no resfriamento, que é o processo contrário do quadro anterior. Nós temos, tanto na ebulição quanto na fusão, pontos muito bem definidos. Guarda isso, porque a gente vai fazer uma comparação nos próximos quadros. Então vamos lá. Diagrama de mudança de estado físico, agora analisando o caso de uma mistura. Vamos lá. Se analisarmos o gráfico de mudança de estado para uma mistura, ao invés de uma substância pura, nós perceberemos que normalmente não existe um ponto de fusão e nem um ponto de ebulição. O que você tem, na verdade, é um intervalo de fusão e um intervalo de ebulição. Então, olha só. Aqui no caso nós temos a água. Perceba, uma escadinha muito bem definida. Nós temos esse patamar, este outro patamar. Matematicamente, esse trecho, esse segmento de reta, é paralelo ao eixo X
da mesma forma que este segmento também é paralelo ao eixo X. Isso significa que tanto a fusão quanto a ebulição ocorrem a temperatura constante. Agora, quando você tem uma mistura, a coisa muda completamente de figura. Você não tem mais esses patamares, eles são inclinados. O que você tem? Você não tem uma fusão constante, você tem um intervalo de temperatura no qual ocorre a fusão. Ou seja, o início da fusão ocorre a uma certa temperatura e o fim da fusão ocorre em uma outra temperatura maior que a inicial. A mesma coisa acontece na ebulição. Você tem um início de temperatura de ebulição, já o fim da temperatura é maior que o início da temperatura inicial de ebulição. E esse tipo de comportamento é importantíssimo que vocês tenham na ponta da língua, porque essa, pessoal, é uma das principais formas de se identificar o comportamento de uma mistura em relação ao comportamento tradicional de uma substância pura. Olha esses dois gráficos, coloca 10.000 asteriscos, pausa o vídeo, copia no seu caderno. Isso não é importante, isso é imprescindível. E aí, copiaram? Posso continuar? Então vamos lá. Agora eu vou falar para vocês que existem dois tipos de misturas que têm importância para a química, que são as misturas eutéticas e as azeotrópicas. Nossa, Nerk, que nome complicado. É um nome complicado, mas o conceito em si é muito simples. Presta atenção. Existem dois tipos de misturas. O que são misturas eutéticas? As misturas eutéticas, elas possuem temperatura de fusão constante. E o que são misturas azeotrópicas? Nas misturas azeotrópicas, a temperatura de ebulição é constante. Me dá um exemplo de mistura eutética. Por exemplo, se você pegar chumbo 37% e estanho 63%, esta mistura específica de chumbo e estanho vai possuir uma temperatura de fusão constante. Já uma mistura de etanol, que é o nosso álcool comum, e água, numa relação de 96:4, vai ter uma temperatura de ebulição constante. Olha o gráfico e observa o que acontece na mistura eutética e na mistura azeotrópica. A mistura eutética, na fusão, ela tem comportamento de substância pura. Você percebe aquele patamar paralelo ao eixo X. Já a mistura azeotrópica, a ebulição é que vai ter comportamento de substância pura. Você percebe aqui este patamar paralelo ao eixo X. Só que, obviamente, como nós temos uma mistura tanto nesse caso quanto nesse caso, a outra etapa do processo vai ter o comportamento esperado para uma mistura. Olha o que acontece, por exemplo, na mistura eutética. Você tem a fusão constante, beleza? Só que você tem um intervalo e não uma temperatura definida para ebulição. Você tem um início para ebulição ocorrendo a uma dada temperatura e o fim da ebulição ocorrendo a uma temperatura ainda maior. Já na azeotrópica é o contrário. Você tem uma temperatura inicial para fusão e uma temperatura final para fusão. Qual é a dica que eu dou para vocês não confundirem esses dois casos? Na mistura eutética, o problema está no teto, ou seja, na parte mais alta, na ebulição. É só você lembrar que eutética lembra teto. Teto, a parte mais alta, né? Normalmente, a parte mais alta da sua casa fica no teto, espero eu. Obviamente, antes que você seja um troll, na parte de dentro. É claro que tem um telhado. Mais uma vez, mistura eutética, problema no teto. E a azeotrópica é o contrário, muito fácil de você guardar. Ufa, beleza, pessoal? Valeu então!